A gente segue falando sobre a Petrobras, que deve ter um novo presidente, e a política de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Temos um convidado agora, vamos conversar com o especialista no setor, Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Doutor Adriano, bem-vindo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, prazer falar com vocês da Jovem Pan. Queria começar perguntando ao senhor sobre justamente esse impasse que o Viga mostrou agora para a gente. Há uma transição lenta na Petrobras, né? Depois dessa indicação do governo, esse processo pode durar agora até 2 meses, até que se consolide, se concretize essa troca de comando, tanto da presidência quanto do conselho. De que forma isso afeta a empresa, doutor Adriano? Isso altera o dia a dia, os trabalhos? De que forma essa transição lenta que está acontecendo pode impactar a Petrobras? Olha, isso não é bom para a empresa, né? Porque a empresa, na prática, ela já está com um presidente que não é mais presidente, né? Mas pode exercer as funções até o dia que o conselho vai colocar o nome do Caio Paz Andrade como novo presidente da Petrobras. Então isso cria certamente uma instabilidade, um desconforto, né? Porque dependendo do que acontecer nesses próximos 60, 45 dias, algumas posições vão ter que ser tomadas. Vocês lembram, por exemplo, que quando o Roberto Castelo Branco também foi tirado da Petrobras, da presidência, ele também ficou uns 40 dias na presidência e ele acabou realizando uns 2 aumentos nos combustíveis naquela época, né, antes dele sair definitivamente para a entrada do general Lula Silva. Então, essa troca de presidente, quer dizer, não é uma coisa saudável para a empresa. Certamente não é. Inclusive, você tem desvalorização da empresa. Quando foi anunciado a saída do atual Zé Mauro, a possível entrada do Caio Paz Andrade, as ações caíram no Brasil, caíram nas ADRs na Bolsa de Nova York, agora já começou a recuperar um pouquinho, a coisa tende a voltar a mais uma normalidade, mas era bom que esse processo não fosse tão longo, né? Mas o fato é que é longo porque quando você elegeu o Zé Mauro, foi pelo tal voto múltiplo, né? E significa agora, quando você tira ele, que você destitui o conselho todo e o governo tem que apresentar em nomes dos 7 membros, que tem que passar lá pelo compliance da Petrobras. E eu acho realmente que esse processo é um processo que vai durar aí, talvez, no mínimo de 45 dias, talvez no máximo 60 dias. Aí você vê, né? 60 dias você já está praticamente a 2 meses da eleição, né? Porque a eleição é dia 2 de outubro, né? Então, não é bom. Acho que não é uma situação confortável para a Petrobras. Agora, o senhor mencionou esses 2 últimos nomes, né? O atual e o que deve assumir até no máximo nesses próximos 2 meses. José Mauro Coelho ficou 40 dias na condução, na gestão da empresa e agora tem essa indicação do governo, Caio Paz de Andrade. Sem dúvida, né, Adriano, essas trocas, essas substituições em um curto espaço de tempo deixam claro que o governo está insatisfeito com a política de preços da Petrobras. Qual é a expectativa em relação à gestão, se ela se concretizar, se for aprovada pelo Conselho, do Caio Paz de Andrade? Podemos esperar uma mudança sensível nessa política de preços? Olha, o problema todo é que se fala muito que o presidente está mudando o presidente da Petrobras porque ele quer controlar preço. Isso não é verdade, porque se ele quisesse controlar preço, ele já teria tomado essa providência, até porque ele é o acionista majoritário, né? Hoje a Petrobras também tem regras muito mais duras para evitar qualquer tipo de intervenção na empresa, né? Isso foi feito lá no governo Temer, na gestão do presidente Pedro Parente à frente da Petrobras. Então, eu acho que controlar preço é uma coisa que não vai acontecer, porque não está na cabeça do presidente. Eu acho que também o presidente sabe que tem essas barreiras para enfrentar dentro da empresa, e eu acho que a troca, ela sempre fica ruim, porque se você tivesse, por exemplo, um petróleo a $50 e câmbio a 3, você não estaria, se você trocasse o presidente nessa situação, ninguém estava falando em intervenção, porque eu acho que é um direito do presidente, como acionista majoritário, trocar o CEO da empresa a hora que ele quiser. Agora, como você está nesse momento de anormalidade, a normalidade é barril de petróleo a mais de $100 em função da guerra e também ano de eleição. Então, se cria essa confusão e sempre se procura adivinhar o que vai acontecer. Mas o fato é que nenhuma troca de presidente até agora levou à mudança da política de preço da Petrobras. Talvez o presidente ele esteja querendo, né, achar alguém, né, que ajude a encontrar alguma outra solução que não seja o controle de preços.
Doutor, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Estão com a gente o Ricardo Salles e a Cristina Grêmio. Você, Salles. Adriano, boa noite. Essa discussão toda acerca da tributação dos combustíveis, né, a redução, o teto de 17%, etc., me parece ainda que não solucione o problema, mas pelo menos um caminho de atenuação. Agora surge automaticamente uma preocupação acerca da competitividade do etanol, que é um produto essencial, que emprega muita gente, é o combustível limpo e que precisa ter essa competitividade espelhada, entre outros motivos, também na diferença de tributação, manter essa diferença de tributação entre os produtos derivados do petróleo e o próprio etanol. Como é que você está enxergando essa parte tributária e também essa necessidade de manter a competitividade do etanol? Ricardo, eu acho que, como você bem disse, o projeto aprovado ontem na Câmara é bem-vindo, né, que é uma tentativa de você ajudar a resolver esse impacto de preço alto, né, no bolso do consumidor brasileiro e também na questão da inflação, né, que combustível alto também ajuda aí a importar a inflação, né, não é a inflação brasileira, é uma inflação que vem de fora. Então, essa discussão, acho que ela já deveria ter sido feita há muito tempo. Eu acho que combustível, energia elétrica, transporte urbano, não é produto supérfluo, né? É produto essencial, né? E a gente acaba tributando o combustível como se ele fosse cigarro e bebida. Agora, a questão do etanol também preocupa, porque, como você bem falou, a gente tem que manter essa competitividade. O etanol, talvez a gasolina, né, deveria ter uma espécie de um imposto ambiental, né, para garantir essa competitividade do etanol. Isso seria uma coisa justa. Porque enquanto você não conseguir fazer gasolina ambientalmente tão boa como o etanol, você tem que ter uma diferença no preço, uma externalidade positiva que o etanol traz para o país, né? Além do que você falou de geração de empregos, tecnologia nacional, né? A gente tem que entender, por exemplo, que quando você pega hoje as 20 cidades capitais aí mais poluídas do mundo, São Paulo não está entre elas. Porque uma das razões principais, se não a principal, é o fato de você misturar 27% de etanol anidro na gasolina, você também tem o etanol hidratado que compete diretamente com a gasolina. Agora, o que a gente precisa, né, e o Renova Bio, por exemplo, você conhece bem, está ajudando, é você dar previsibilidade para que o produtor de etanol, né, invista mais em tecnologia para que esse etanol cada dia fique mais barato. O Brasil tem uma vantagem muito grande como produtor de biocombustíveis, não só o etanol, como o próprio biodiesel. Então, a gente tem que ter uma política com previsibilidade, uma política que não seja cíclica, né? A gente lembra muito bem, por exemplo, lá no primeiro governo do presidente Lula, ele anunciava que o Brasil ia ser a Arábia Saudita verde. Aí ele deu uma série de incentivos para construir usinas de etanol, até aquelas usinas que só fazem etanol e não fazem açúcar, né? Criou o programa do biodiesel. Aí veio lá em 2008, 2009 pré-sal, aí a gente deixou de ser a Arábia Saudita verde, passou a ser Venezuela, né? Então, essas coisas que a gente não pode repetir, porque eu acho que realmente o Brasil tem uma vantagem enorme comparativa com o biocombustível. Eu acho até que, eu até sou dos que afirmam que o carro elétrico no Brasil não vai ter tanta importância, porque a gente deveria estimular e prestigiar mais o biocombustível, onde a gente tem uma vantagem comparativa. Agora, de qualquer maneira, acho que foi bom ontem aprovar o PL, né? Pena que a gente não conseguiu fazer uma reforma tributária mais ampla, e porque também eu acho que tem 3 aspectos que a gente tem que batalhar no próximo governo aí, para que a gente tenha um mercado de combustíveis melhor, né? Não tem essa confusão de controla preço, não controla preço, que é primeiro. Eu acho que a gente tem que rever o tributo, e a gente está revendo através desse PL, quem sabe a gente também reveja outra vez o capítulo de energia numa reforma tributária. O segundo ponto, eu acho que a gente tem que aumentar a eficiência logística brasileira, né? Você hoje leva combustível de caminhão, né? Nos Estados Unidos você leva de duto, na Europa de duto. Se tivesse duto, uma infraestrutura de dutos, era muito mais barato o combustível chegar na bomba. E por fim, trazer concorrência, né? Por isso que eu tenho colocado que eu acho que para a gente terminar com essa história de controle de preços e para terminar com aquela prática muito usual que todos os governos anteriores ao presidente Bolsonaro tiveram, que os governos anteriores, principalmente o governo do PT, ele não estava preocupado se a Petrobras produzia mais petróleo e vendia mais gasolina de maneira eficiente. Ele estava preocupado em usar a Petrobras como instrumento para combater a inflação e ganhar a eleição. Então, para a gente acabar com isso, eu acho que a terceira coisa que a gente tem que discutir, acho que com seriedade no Congresso Nacional, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, é o modelo de privatização da Petrobras, né? Não faz sentido um país como o Brasil, uma democracia como a brasileira,
ter o Estado como sócio majoritário de uma empresa de petróleo. Não? Cristina Grêmio. Até pegando o gancho dessa discussão sobre privatização e futuro governo eventualmente tocar isso adiante, o senhor mencionou no início da sua resposta aí pro Ricardo Salles, a questão das eleições, né, da aproximação das eleições e atrasando essa escolha, essa troca nos componentes ali do Conselho e se aproximar das eleições. De que forma isso afeta as eleições, né, afetam a política de preços da Petrobras ou o próprio patrimônio da empresa? Olha, eu acho, Cristina, que o brasileiro, né, a gente tem aquele slogan que foi criado quando foi fundada a Petrobras, talvez um dos slogans que mais pegou no Brasil, do petróleo é nosso, né? Então as pessoas acham que o petróleo é nosso, então a gente tem que vender gasolina barata, né, e diesel barato, né? Então isso está no imaginário do brasileiro. Por isso que essa coisa do preço do combustível, ele tem uma importância muito grande nas eleições, né? Tem mais importância do que qualquer, talvez, outro produto. E isso é muito politizado, né? Você vê, por exemplo, promessas do tipo do presidente Lula, né, que diz que vai abrasileirar o preço do combustível no Brasil. Eu botei no meu tradutor o que significa abrasileirar, né? E o tradutor disse assim: Adriana, abrasileirar é intervir na Petrobras, novamente. É espantoso como o presidente Lula tem um compromisso com o passado, um compromisso que só trouxe desastre, né? Lembra que quando a presidente Dilma largou a Petrobras, ela deixou, por subsidiar preço de combustível, ela deixou um rombo no caixa da empresa de 40 bilhões de dólares. Ela deixou a Petrobras com uma dívida de 100 bilhões de dólares. E a gestão aí, agora atual, recuperou isso. A Petrobras agora voltou a ser uma empresa eficiente e uma empresa que tem indicadores econômicos financeiros iguais ou melhores que as grandes petroleiras. E a gente tem que entender também o seguinte: isso que essa mensagem que a gente precisa dar. O Brasil vai ser cada vez mais um grande produtor de petróleo. Então, como grande produtor de petróleo, esse setor vai trazer muito recurso, muito receita, já está trazendo para o Tesouro Nacional, e esse dinheiro, quer dizer, a gente precisa ter uma criatividade para usar ele, né? Eu acho que esse é um grande desafio, que esse dinheiro vai ser de um volume tão grande que vai possibilitar talvez uma grande revolução nas contas públicas brasileiras. Então, acho eu que mesmo com a privatização, quer dizer, que deveria ser feita, né? Eu sempre estou falando que agora a gente, se Deus quiser, vai conseguir privatizar a Eletrobras, agora até o final de junho, e a gente privatizando a Petrobras ano que vem, a gente vai finalmente deixar para trás a Era Vargas, né? A gente não consegue se livrar da Era Vargas nesse país. Quem sabe agora, ano que vem, a gente faça isso. Então, acho que o contexto é esse, porque privatizado, o que a gente vai ganhar o governo? Vai ganhar o royalties, vai ganhar as participações especiais, vai ganhar imposto, né? Para que a gente, então, talvez consiga, com esse dinheiro do petróleo, fazer programas sociais que o Brasil tanto precisa, né? Eu acho que esse dinheiro seria muito bem utilizado para programas sociais e até também para investimentos em infraestruturas, né? E tem certas infraestruturas nos países que o Estado, às vezes, precisa dar um pontapé inicial. Então, eu acho que o cenário é bom para o Brasil na indústria de ônibus e gás, na minha opinião. O problema é a gente voltar para trás, né? Eu fico espantado com os comentários do presidente Lula, do outro candidato, o Ciro Gomes, assim, como eles ainda estão lá naquele século passado, né? Achando que petróleo é estratégico, né? Acho que estratégico é uma palavra que não casa mais, não combina mais. No mundo, inclusive, do meio ambiente, de petróleo cada vez vai valer menos, né? Não sei, vai demorar um pouco. Eu acho também que os ambientalistas cometeram um erro grave, a guerra da Ucrânia está mostrando isso. Eles demonizaram rápido demais o combustível fóssil, né? E aí agora a gente está tendo toda vendo a importância dele. Mas de qualquer maneira, tende a cair a importância, e a gente não pode penalizar gerações futuras de brasileiros não privatizando essa empresa o mais rápido possível. Ouvimos aqui Adriano Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Doutor Adriano, obrigado mais uma vez pela entrevista. Boa noite. Eu agradeço vocês. Boa noite a todos.